Olá, olá. Eu comentei com vocês num outro breve vídeo que eu estou lendo esse livro. E eu fiz uma leitura de uma passagem do texto dele, que não é nenhuma dica sobre o livro propriamente dito, é um assunto pelo qual ele passa, mas não é o tema principal do livro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ler um tema que ele passa, mas não é o tema principal do livro. Ele, como é um cristão, ele sofre muito ataque, dizendo que ele não é um democrata e que ele quer um governo teocrático. E aqui ele está respondendo especificamente ao professor Aldani, que naquele momento estava atacando muito. E eu vou ler a resposta dele quando ele diz que ele é um democrata e que ele não apoia um governo teocrático. E uma vez que a teocracia é o pior, quanto mais qualquer governo se aproxima da teocracia, pior ele será. Uma metafísica, quando sustentada pelos governantes com a força de uma religião, é um sinal ruim. Ela os proíbe, como um inquisidor, de admitir algum grão de verdade ou de bem nos oponentes. Anula as regras comuns da moralidade e dá uma sanção aparentemente exagerada e pessoal em extremo a todas as paixões humanas, muito comuns, pelas quais, como os demais homens, os governantes serão frequentemente impulsionados. Em uma palavra, ela proíbe a dúvida saudável. Um programa político nunca pode, na verdade, ser mais do que apenas provavelmente certo. Nunca conhecemos todos os fatos sobre o presente e podemos tão somente tentar adivinhar o futuro. Anexar um programa partidário, cuja mais alta reivindicação real é a prudência razoável, o tipo de consentimento que devemos reservar para teoremas demonstráveis, é uma espécie de intoxicação. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque a gente está vivendo no Brasil uma hipocrisia sem limites sobre o que seria um governo teocrático. E aqui digo eu, não o autor, deixa eu mudar de mão que o braço está exausto. Aqui digo eu e não o autor, que teocracia como um governo debaixo da moral de Deus ou dos deuses, conforme a crença, e aqui no caso ele está falando do cristianismo, mas ele também se refere a todas as religiões quando ele coloca o termo religião, é uma coisa muito doida, porque se nós cremos num Deus onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, né, que é eterno, é de eternidade a eternidade, quem somos nós para conhecê-lo, para estudá-lo, né, na teologia? É muita pretensão. Então, cabe a nós, enquanto seres humanos, passíveis de erros e muitos erros, tentar aprender a doutrina passada por esse Deus e praticá-la. Mas nós não podemos impor, à medida que... Isso está bem claro, eu acho que no texto. Nós não podemos impor. Primeiro, porque o próprio cristianismo diz isso. Mas como ele diz aqui, o homem é governado pelas suas paixões. E nós sabemos as muitas paixões que dominam os homens. E esses governantes que farão leis, que censurarão, que excluirão, que exterminarão pessoas, estão sujeitos a essas paixões. E quanto mais eles têm esse poder
monárquico, esse poder que eles acreditam que veio de Deus ou dos deuses, ou da maluquice deles, como nós estamos vendo aí, pior fica a situação. Pior fica a situação. O plano partidário, o plano político, governamental, que agrada a Deus, é aquele, plano não programa, é aquele que visa o bem-estar do outro, do ser humano. É isso que importa para Deus. A gente viver em comunhão, a gente viver em graça, a gente viver em unidade. Então eu me preocupar se o outro vai comer, se o outro vai estudar, se o outro vai ter oportunidades na vida, se o outro... Isso agrada a Deus. Mas ele nem entra nesse mérito. Ele só está falando o seguinte: as paixões, as quais são repreendidas por esses governantes que se dizem teocratas, eles são pegos nelas mesmas. Eu não vou me alongar mais, fica aqui só a reflexão. No mais, boa leitura.